Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Em algumas versões da Bíblia, talvez a sua esteja assim: poucas coisas são necessárias. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, não precisa levantar a mão não, mas será que tem alguém aqui? O irmão falou uma coisa ali na frente, ele nem sabia que estava aqui na pregação já, mas será que tem alguém aqui que hoje está com a vida bem fácil? Cara, como eu estou com a vida fácil, como eu estou com a vida tranquila. Ali na porta, a gente estava ali, os homens conversando, aí ele disse assim: rapaz, quem é que está com vida fácil hoje? Não tem. Né? Quem é que poderia dizer: rapaz, eu nunca estive com a vida tão tranquila como hoje? É raridade se isso estiver acontecendo. Né? E a ideia aqui não é que você saia sabendo como ter uma vida tranquila. Não, a ideia não é essa. Não é você sair daqui achando que vai ter uma vida sem percalços, uma vida sem estresse, não. Porque enquanto você estiver nesse mundo, você estará sujeito à tribulação. O próprio Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Porque enquanto estivermos aqui, nós vamos passar realmente por essas aflições. Então a ideia não é que você vá ter a vida extremamente tranquila. Mas a ideia é que você irá simplificar a sua vida de forma tal que você irá reduzir o fardo que você carrega, tornando a sua vida leve. Amém? Preparados? Abra a sua mente e o seu coração. Mas antes eu preciso dizer uma coisa para vocês. Antes da gente começar. Não é o suficiente você aprender o que vai ser dito aqui. Não é o suficiente. É necessário que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. Eu já falei isso algumas vezes e gosto de repetir. Teve uma vez que eu fui pregar em um local e eu comecei dizendo assim: pare de ler a Bíblia. As pessoas ficaram: como assim, pastor? Pare de ler a Bíblia. E aquilo chocou a igreja, porque já pensou um pastor pedindo para a igreja parar de ler a Bíblia? E eu disse: pare de ler a Bíblia e comece a colocar em prática o pouco que você já sabe. Evidentemente, eu não queria dizer que você parasse de ler a Bíblia. Mas eu queria enfatizar que aquilo que nós já sabemos já é o suficiente para transformar as nossas vidas. Nós sabemos muito, mas colocamos muito pouco em prática. Muito pouco. É impressionante como nós damos aula de Bíblia, mas na hora de praticar aquilo que nós sabemos, nós não sabemos como é a praticidade do Evangelho. Então não é suficiente que você saia daqui e tenha dito assim: eu aprendi a ter uma vida simples. É importante que você comece a colocar em prática. Quem aqui toca algum instrumento? Quem toca algum instrumento sabe que primeiro você aprende a nota e depois você pratica, e pratica, e pratica, e pratica muito. Vou contar um segredo para vocês. Não sei se ele vai gostar que eu vou contar esse segredo. O nosso pastor Lima está aprendendo a tocar flauta. Em breve nós teremos aqui um flautista. Os vizinhos já não aguentam mais.
Mas por quê? Porque ele aprende lá a nota nova e ele tem que praticar. E as primeiras, claro que as primeiras vezes vai sair muito desafinado. Até que você vai conseguindo a afinação. Até que sai. Eu tinha um professor de música que ele dizia assim, olha, você está pronto para tocar uma música quando você enjoar de tocar essa música. Você vai ter que ter tocado tanto ela que você vai estar enjoado de tocar ela. Aí você está pronto para tocá-la. Com o evangelho é a mesma coisa. Você aprende, você começa a praticar. As primeiras vezes parece que fica assim tão errado que você diz assim, poxa, mas está escrito assim, eu aprendi assim, por que não dá certo? É porque é assim mesmo, querido. De repente começa a funcionar. E aí começa a fluir como um instrumento que você vai fluindo. Então, sai daqui sabendo que você aprendeu, mas sabendo que você precisa colocar em prática. Amém? A primeira coisa que eu preciso aprender e praticar é que a vida é extremamente simples. A grosso modo, ela se resume a duas coisas, somente duas coisas. Pastor, o senhor acha que é simples assim? Sim. Presta atenção, querido, você vai me dizer se é ou não é. A grosso modo, você tem que aprender duas coisas. Primeira, a desfrutar. Segunda, a suportar. Para pensar. Ou você está desfrutando, ou você está suportando. Ponto. Podem ir para casa. Calma, tem mais. Mas já seria o suficiente para você ir para casa e falar assim, caramba, que descoberta, meu Deus. O que eu aprendi agora pode mudar a minha vida, simplifica tudo. Ou eu estou desfrutando, ou eu estou suportando. E agora vem o problema. Ah, pastor, é sempre assim, começa fácil e termina difícil, não é? O problema é que nós não sabemos nem desfrutar e nem suportar, esse é o problema. A vida continua simples, o problema é que nós não sabemos entrar na simplicidade da vida. E essa é uma das mensagens de Salomão lá em Eclesiastes, capítulo 3, quando ele diz assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de chorar, olha o suportar aqui, e tempo de sorrir, olha o desfrutar, tempo de prantear, suportar, e tempo de dançar, desfrutar, tempo de lutar, suportar, e tempo de paz, de desfrutar. É isso que Salomão está querendo dizer. Há um tempo para tudo, embaixo dos céus. O problema é que às vezes a gente vive um tempo diferente daquilo que o propósito de Deus está nos permitindo naquele tempo. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Aqui Deus está mostrando algumas lições para a gente, algumas lições importantes. Uma das lições de Deus através de Salomão é que você precisa, primeiramente, detectar que tempo você está vivendo. Qual é o tempo que eu estou vivendo? Qual é o tempo que Deus está permitindo que eu viva? Eu vou dar um exemplo para vocês. Gente, eu trabalhava na indústria farmacêutica e fazia um tempo que eu queria sair. Fazia um tempo. Eu não era feliz lá. Mas eu já era casado, eu já tinha filho, eu já tinha um bom salário e eu trabalhava numa das principais multinacionais do mundo. Qual era, pastor? Johnson & Johnson. Então, um cara casado, trabalhando numa das principais empresas multinacionais do mundo, querendo sair porque não estava feliz, mas eu não tinha coragem de sair. Como é que eu ia sustentar o meu filho? Como é que eu ia sustentar a minha casa? E aí eu me inscrevi num concurso. Fiz a minha inscrição.
E eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, à noite eu ia para uma biblioteca para estudar, passava 2 horas fingindo que estava estudando, cansado, para no outro dia a mesma coisa. E o concurso estava marcado para o dia 13 de janeiro de 2004. E eu nessa rotina, quando foi no dia 1º de dezembro de 2003, eu fui demitido. Olha que bênção. Olha que bênção tremenda. Quando eu soube que eu tinha sido demitido, eu cheguei para minha esposa e disse assim: eu tenho 2 notícias para você. Ela disse: qual é? Eu disse: primeira, fui demitido. Como assim? Eu disse: fui demitido. Segunda, nós vamos fazer de conta que eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Eu vou sair de casa às 7 horas da manhã, vou chegar em casa, porque eu já ia para a biblioteca estudar, vou chegar em casa 10 horas da noite. E assim eu fiz, saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa 10 horas da noite estudando. Estudei 1 mês e 12 dias, porque no dia antes da prova eu não estudei. E passei no concurso, que mudou a minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes Deus te tira algo para dizer assim: ei, esse tempo acabou. Agora é um novo tempo. Mas aí nós ficamos presos àquilo que teoricamente perdemos, quando na verdade Deus está às vezes nos libertando. Então a primeira coisa que você precisa entender é: como eu posso detectar em que tempo Deus está me colocando? Essa é a primeira coisa. Detectar o tempo que você está vivendo, e depois você precisa aprender e colocar em prática aquilo que você aprendeu. Já pensou se eu tivesse ido para um quarto, chorar? Qual é o tempo que você está vivendo? Agora, deixa eu te dizer uma verdade, querido. Presta atenção. Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. E no deserto ele passou 40 dias jejuando. Até que ele é servido pelos anjos e ele sai do deserto. A mesma Bíblia diz que o povo de Israel é conduzido por Deus ao deserto. E o povo passa 40 anos para chegar até a terra prometida e conquistar a terra prometida. O mesmo Espírito conduz Jesus ao deserto, o mesmo Espírito conduz o povo de Israel ao deserto, o mesmo Espírito mantém Jesus 40 dias no deserto, o mesmo Espírito mantém o povo de Israel 40 anos no deserto. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: qual é a diferença de 40 dias para 40 anos? Até porque o ministério de Jesus, o que o Espírito tinha que fazer, o trabalho que o Espírito tinha que fazer em Jesus era muito maior do que o trabalho que o Espírito tinha que fazer no povo de Israel. Então, qual a diferença entre 40 dias e 40 anos? A diferença entre 40 dias e 40 anos está no espaço de tempo em que você vai completar aquela obra que Deus tem na sua vida. A diferença entre 40 dias e 40 anos é saber o quanto você vai se adaptar ao propósito de Deus enquanto no deserto. Estão entendendo? Por isso, muitas vezes, querido, não é você que está passando tempo demais no deserto. É porque você não se deixa cumprir o propósito de Deus para você naquele tempo. É por isso que às vezes Deus deixa você mais no deserto para que você aprenda a suportar o tempo do deserto. Essa é a diferença de 40 dias para 40 anos. Deus tinha um projeto para a vida de Jesus. Levou ele até o deserto e foram necessários 40 dias para que o projeto fosse desenvolvido em Jesus. Deus também tinha um projeto para o povo de Israel. E levou esse povo para o deserto, mas foram necessários 40 anos. Para que esse mesmo projeto fosse desenvolvido. Agora aprenda uma coisa. O que vai determinar se você vai passar 40 dias ou 40 anos no deserto,
É o quanto você está se adaptando, o quanto você está se moldando ao projeto dele para a sua vida. É isso, essa é a diferença. Porque assim que Jesus chega no deserto, Jesus já começa logo a jejuar e entrar na presença de Deus. Opa, eu preciso aprender alguma coisa aqui. E assim que o povo de Israel chega no deserto, começa a murmurar e começa a achar ruim. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não viu nenhum milagre tremendo antes de ir para o deserto. E o povo de Israel viu as 10 pragas. O povo de Israel viu o mar se abrindo. O povo de Israel viu a maior nação e a mais potente nação sendo sucumbida pelo braço forte de Deus. Quem é que tinha mais condição de falar assim, Senhor, eu estou no deserto, mas eu sei que eu estou na tua presença. Eu estou no deserto, mas eu confio em ti. Quem é que tinha mais condições de fazer isso? Às vezes você está passando tempo demais no deserto, querido. Acorda. Não é o teu deserto que está demorando, mas você que não está se moldando ao projeto de Deus como deveria. Amém? Então a vida se resume a 2 coisas: desfrutar e suportar. Estou bebendo muita água porque eu sempre digo assim, eu não vou cantar alto no louvor, mas não tem jeito. Não tem jeito, se você não se entrega, desfrutar e suportar. Quando for o tempo de desfrutar, querido, desfrute. Desfrute. Deixa os problemas de lado e começa a desfrutar. Eu vou dar um exemplo prático que acontece muito. Você tem desfrutado com a sua família? Você tem desfrutado com a sua casa? Olha só, o marido sai para trabalhar de manhã. Aí ele passa o dia trabalhando, canseira, trabalho foi árduo, levou bronca do patrão, não conseguiu cumprir cota, o patrão ficou em cima, foi terrível. Quando ele chega em casa, os filhos chegam e dizem, papai, vamos brincar? Porque filho adora essa frase. Chega para uma criança e diz assim, chega para uma criança e diz assim, ei, vamos brincar? Ei, Heitor, vamos brincar? Vamos brincar? Aí, tá vendo? Né? Chega para uma criança e diz, ei, vamos brincar? Capaz, parece uma coisa assim, né? E quando o pai chega, o que a criança diz? Pai, vamos brincar? Puxa, chegou meu paizão chegou, vamos brincar, papai. Aí o pai diz, está vendo um negócio desse aí? Eu trabalhei tanto e ainda vem esse menino aí, não me deixa sossegado. Querido, acabou o tempo do suportar. Deus agora está te dando oportunidade de desfrutar, mas você não sai do tempo do suportar. Você não sai da história do suportar. Para com isso. Vai desfrutar com teu filho. Vai desfrutar. Por pior que tenha sido o teu dia, quando você abrir a porta da sua casa, entenda que é um novo tempo que está se abrindo para você. Abre a porta e com a porta você entende, opa, agora é um novo tempo. Opa, eu estou deixando para trás tudo aquilo que eu precisava suportar, agora é desfrutar. Desfrute. Quer ver? Vamos ler Eclesiastes novamente. Para tudo há uma ocasião certa. Olha como muda a nossa perspectiva. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Da mesma forma, o cara chega no trabalho e fica querendo desfrutar do trabalho. Ei, o chefe, ei, tem trabalho aí pra gente, cara. Que é isso? Peraí. Aí vai demitido, aí agora tem que suportar um tempo desempregado. É outra história. Mas para vocês, mulheres, também existe a questão da inteligência. O marido teve um dia terrível em casa. Quando ele abre a porta, a mulher já diz assim, ei, tá faltando arroz, tá faltando feijão.
E ainda tem mais. Tua mãe, aquela megera, esteve aqui, falou mal de mim. E ainda tem mais, teu filho tirou nota ruim. Peraí. O marido acabou de chegar em casa. Acabou de ter um dia de trabalho. E quando a mulher trabalha do mesmo jeito. Uma vez eu trabalhava na indústria farmacêutica, nessa época que eu falei para vocês, e paga bem a indústria farmacêutica, geralmente ela paga uma média salarial muito boa. E aí um colega de uma outra indústria chegou para mim e disse assim, cara, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar do sexo feminino, para ser propagandista e tal. Eu disse, cara, minha esposa. Aí ele disse, poxa, bacana, legal. Manda o currículo dela, a gente faz um processo seletivo pro forma. Então eu disse, caramba, vai ser massa. 2 salários bacana em casa, né? Aí fui conversar com ela, Regina, uma vaga assim, tal. O que você acha? Aí a gente foi pensando, aí a gente... Os 2 no mesmo ramo. Os 2 com os mesmos problemas. Os 2 no mesmo ambiente. Nós vamos chegar em casa, os 2 com o mesmo problema, dizendo, o meu problema é o mesmo que o seu. Vou olhar... Não, meu amor, não. Vamos fazer assim... Você conta os seus problemas, eu ouço. Depois eu conto os meus, você ouve. Não é melhor assim? Isso é melhor. É melhor do que salário, não é? É. Então a gente tem que aprender essas coisas, querido. A desfrutar e também a suportar. Não é à toa que entre a sua casa e o mundo existe uma porta. Ei! Fecha a porta do mundo quando você entrar na sua casa. Não deixa a porta aberta, porque o mundo entra sem ser convidado. O único que bate a porta, e se você abrir, lhe convidará para ceiar, será Jesus. O mundo, ele entra sem você pedir. Portanto, quando você chegar em casa, que olhar para aquela porta, você diz, isso é profético. Agora eu estou entrando no meu jardim. Agora eu estou entrando no meu tempo de desfrute com a minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu marido, com os meus filhos. E fecha a porta para o mundo. Existe um tempo certo para todas as coisas. Nós não podemos desperdiçar o tempo de desfrutar. Eclesiastes 2:24 diz... Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pela mão de Deus. Até isso. Tudo o que você imaginar é pelas mãos de Deus. Até o trabalho que a gente realiza é possível ter alegria. É só você encontrar os benefícios do seu trabalho e focar neles. Eu estou lendo um livro chamado Comunicação Não Violenta. Tremendo, tremendo. Imagine uma professora que trabalha 15 anos numa escola e ela diz assim, eu odeio aplicar provas. Mas... eu trabalho numa escola que tem que aplicar prova, então eu aplico prova. Imagine ela com esse pensamento 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos. Vai ser a mulher mais triste do mundo. Muda esse pensamento. Quer ver? Eu opto por aplicar prova porque eu quero manter o meu trabalho. Eu opto por aplicar prova porque eu quero ter o salário no final do mês e eles pagam. Está vendo como você muda a sua cabeça? Então nós temos que aprender que mesmo no trabalho, você pode ter alegria. Gente, eu trabalhava num local que era por plantão. Era escala. Eu trabalhava um dia e folgava 3. Todo mundo que eu falava isso, poxa, que massa, cara, como é que é? Eu disse, não, eu trabalho segunda, aí folgo terça, quarta e quinta. Aí eu trabalho sexta, folgo sábado, domingo e segunda. Poxa, que emprego massa, é legal. Até o dia que aquele dia da sua escala cai no Natal. Até que o dia daquela escala cai no Ano Novo.
Aí você olha para um lado, olha para o outro e diz assim, que trabalho horrível. Todo mundo se reunindo, todo mundo pensando no Chester. E eu aqui, trabalhando. Mas depois você tinha 1, 2, 3 dias. Sabe o que eu fazia? Eu focava no benefício. Eu focava no benefício. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu estava totalmente integrado nessa escala 24/72, trabalhando um dia 3, chega e diz assim, ei, eu preciso de você em outro setor. Ah, e aí, vai trabalhar como? Não, agora vai trabalhar todo dia, dia normal, horário comercial. Aí eu disse, caramba, agora eu vou ter que ir todo dia. Sabe o que eu fiz? Foquei nos benefícios. Todo final de semana em casa. Toda noite dormindo na minha caminha, com a minha esposa. Sabe o que aconteceu? Feliz do mesmo jeito. Percebe como a gente costuma focar? Cara, meu emprego paga mal. Mas qual é o benefício? Cara, foca no benefício que ele tem. Ah, o meu trabalho é muito complicado. Foca nos benefícios. Foca no tempo que Deus está te entregando, querido. Faz isso. Porque é possível ser feliz desde que você foque naquele tempo que Deus está te dando. Ah, o meu trabalho paga o aluguel, olha que benefício bacana. Ah, o meu trabalho me ajuda a viver. Ah, o meu trabalho sustenta a minha casa. Ah, o meu trabalho paga a escola dos meus filhos. Está aí. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8, verso 25 diz assim, por isso, recomendo que se desfrute a vida. Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da sua vida, que Deus lhe der debaixo do sol. O que Salomão estava dizendo é, desde aquele tempo, dizendo assim, olha, eu recomendo que você desfrute, sabe por quê? Porque já naquele tempo, as pessoas não sabiam desfrutar da vida. Já naquele tempo, as pessoas precisavam aprender, por isso ele disse, olha, eu recomendo que você desfrute a vida, querido. Tá certo que não vai ser perfeita, tá certo que vai ter momentos difíceis, tá certo que vai ter hora que você vai querer sucumbir, mas cara, desfruta. Desfruta da vida, recomendação do cara mais sábio que já esteve na terra. Por isso a Bíblia é tão atual, naquele tempo as pessoas já não sabiam fazer isso. Agora olha só, esse assunto ele é tão sério, mas tão sério, que muita gente passa a viver infeliz, vivendo um inferno simplesmente porque não aprende a desfrutar. Eclesiastes 6,3 diz assim, um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Puxa, que coisa forte. Que coisa forte. Olha, se você pegasse esse versículo e aprendesse esse versículo, você ia correr atrás de aprender a desfrutar todos os dias da sua vida. Um homem pode ter 100 filhos. O que é o filho? O filho é a herança do Senhor. Então ele está dizendo assim, um homem pode ter a melhor herança que for. A melhor herança. E viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta, nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Agora preste atenção, cuidado, cuidado. As pessoas estão confundindo as coisas boas da vida.
E aí estão indo para desfrutar as coisas que o mundo oferece. As coisas boas da vida não é o que o mundo oferece. As coisas boas da vida é aquilo que Deus tem para oferecer para você. É totalmente diferente, porque hoje nós vivemos um tempo de que, ei, vale tudo. Ei, meu corpo, minhas regras. Ei, desfruta das coisas do mundo. Desfruta das coisas da vida. Não é bem assim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É desfrutar daquele tempo que Deus colocou você para desfrute. Isso é coisa boa da vida. Pastor, eu gosto de desfrutar com os meus amigos, com os meus irmãos da igreja. Amo sair com ele. Ótimo, meu querido. Ótimo. Você está no caminho certo. Falta só um detalhe. Eclesiastes 9:9, que diz assim: goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a porção nesta vida que e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Gozar a vida com amigos, com os irmãos da igreja é maravilhoso. Mas ele está dizendo assim: goza a vida com a mulher que amas. É melhor do que tudo. Tudo. Se tem uma coisa lá em casa que a gente faz é celebrar. Pode ser a menor coisa do mundo. Luquinha passou de semestre na faculdade. Vamos celebrar. Regina passou no mestrado agora recentemente. Começou, vamos celebrar. A gente celebra. Não é raro o Lucas chegar em casa do trabalho, sai, e quando chega, está eu e a Regina na varanda celebrando. Mesa posta. Não é raro isso. Celebrando. Celebra com a mulher que tu amas. Quando for com os irmãos da igreja, eu tenho uma regra comigo que é a seguinte: uma pessoa me chama para sair, eu digo assim: posso levar a esposa? Se ele falar pode, eu decido se eu levo ou não. Se ele falar não pode, eu nem vou. Eu não ando em lugar que eu não posso levar minha esposa. Não ando. Agora se ele falar, claro, cara, pode ir, aí eu vou avaliar se eu levo ou não. Mas se ele fala, não, cara, lá vai ser um lugar assim mais para homem, eu disse, cara, então não conta comigo não vou nada. Não, mas vai estar só os amigos que estão fazendo assim, cara, mas não vou. Uma vez eu recebi uma proposta de trabalho, que proposta? Para morar em São Paulo, ser gerente de uma dessas multinacionais. Aí tratando o cara, não, você vai, não sei o que, eu disse, tá aí, quando é que eu posso levar a minha família? Ele, não, depois a gente pensa nisso. Depois quando? Não, depois a gente pensa nisso. Eu não quero não. Cara, você vai perder essa oportunidade? Eu disse, não, cara, eu vou pular essa fogueira. Como assim? Você cara? Se eu não tenho data para levar minha família, não vou nada, meu irmão. Pode deixar que... Resultado, perdi foi o emprego. Mas a família está junto. Minha herança, meu tesouro está junto. Estão juntos. Poderia estar com um empregão. Longe de quem eu amo. Goza a vida com a mulher que amas. É com ela, cara. Aprende. Aprende a ter diálogo com a tua esposa. Aprende a ter assunto com a tua esposa. Aprende a ter assunto com a tua mulher. Senta com ela e diz, ei, vamos conversar. No começo vai ser difícil. Olhando para a cara, pois é, né? Mas depois vai fluir. Vai começar a fluir. Sair com amigos é bom, sair com os irmãos da igreja é maravilhoso, mas nada se compara a você sair para desfrutar com a tua mulher. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Quando a Regina fez 40 anos, não faz muito tempo, quando ela assistia esse culto, ela dizia, está vendo, você gosta de falar a minha idade? Não faz muito tempo. Eu dei um presente a ela e disse assim, meu amor, pode envelhecer tranquila. Pode envelhecer. Porque a mulher, ela tem aquela coisa, né, de estar envelhecendo, não sei o quê. Eu disse, pode envelhecer tranquila. O meu amor por você só aumenta. Só aumenta. Querido,
é a mulher da tua mocidade. É aquela que caminhou com você esse tempo todo, que vocês estão construindo história, uma história linda, maravilhosa, cheia de lutas, cheia de coisas, mas cara, é o teu jardim. Pastor, mas meu casamento não está tão bom assim não, é porque você não está cuidando bem dele. Nada sobrevive a um casal apaixonado. A Elbinha já se animou ali. Espera aí, Elbinha, calma. Amém? Como é que está a tua programação de desfrute com a tua mulher? Ei, solteiros, se acalmem também nessa hora. Deus há tempo para tudo. Como é que está o teu tempo de desfrute com a mulher que você ama? Coloca na programação, cara. Durante muito tempo a gente tinha um dia. Luquinha pequeno ainda, a gente... Filho, esse dia é meu e da mamãe. Era uma noite, né? Eu e da mamãe. A babá ficava com ele, a gente saía, ia fazer qualquer coisa. Nem que fosse caminhar na praça, tomar um pardal, um picolé pardal, mas a gente ia. Outro dia era cinema, outro dia era... Mas a gente saía. Para não perder o costume. Hoje, infelizmente, a gente não tem isso, mas a gente cria. Não tem dia certo, mas cria. Vai criando, vai criando. Isso é desfrutar. Agora a gente vai entrar no suportar. Já viu que quase ninguém sabe desfrutar, né? Agora vamos para o suportar e você vai dizer, meu Deus, eu preciso aprender. Eu também preciso. Suportar. Salomão também fala sobre isso em Eclesiastes. Ele fala tanto do desfrutar, como ele fala do suportar. Ele diz assim, Eclesiastes 7,14, para quem gosta de anotar. Quando os dias forem bons, aproveite-os. Aliás, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, cara, existe um propósito. Quando os dias forem bons, aproveite. Mas quando forem ruins, considerem também esses dias, são necessários para a vida. Jó é o maior exemplo disso, aprendeu a desfrutar e aprendeu também a suportar de forma tremenda, em que sequer falou mal de Deus, sequer. Pastor, mas é porque a minha luta ela é muito grande, pastor. Eu não estou conseguindo suportar, ela é muito pesada para mim, querido. Não acredite nisso. Isso é mentira do Satanás, isso é você ouvindo o mundo. Não, pastor, porque o senhor não sabe a minha luta. Não, querido. Eu não preciso saber a sua luta para saber que Deus que o diabo está te enganando. Sabe por quê? Por que o senhor diz isso, pastor? Baseado em quê? Baseado em 1 Coríntios 10, 13, que diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Eu nem preciso saber qual é a sua luta, eu preciso confiar na palavra para entender que a sua luta não é tão grande assim quanto você pensa. Porque eu confio na palavra e sei que Deus não permitiria que você fosse tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Pastor, eu não estou suportando mentira do diabo. Pastor, está pesado demais, mentira do diabo. Ou você não está colaborando. Muita gente tem pensado em suicídio, muita gente tem entrado em depressão simplesmente porque desconhece ou não dá ouvidos à palavra de Deus. Aí acha que está insuportável para ela, está suportável. Não, querido. É porque você não está focado na palavra, porque quando você estiver focado na palavra, você diz, Senhor, dá-me forças. E eu vou conseguir, porque eu sei, Senhor, que nada é maior do que o Deus que eu tenho, o Deus que eu sirvo. Deus jamais permitiria que a sua tentação, que os seus problemas fossem mais pesados do que aquilo que você pode suportar. E Ele te conhece. Mas preste atenção.
Outra coisa importante também, pastor Lima falou disso ontem, falou uma coisa tremenda aqui. Ele disse assim, olha, se você está com algum problema, se você quer alguma coisa, fale. Muita gente não suporta, sabe por quê? Porque sofre sozinho. Muita gente não suporta porque não sabe dividir as cargas. Deuteronômio 1:12 diz, como suportaria eu sozinho os vossos fardos, e as vossas cargas e as vossas contendas? Nós precisamos dividir. Fardo e igreja é para isso. Um dos motivos da igreja é dividir os fardos enquanto estivermos aqui. Esse é um dos motivos de estarmos sempre juntos, querido. Para que a gente possa dividir e aliviar os fardos uns dos outros. Por isso que a gente não cansa de dizer aqui, aquela paz que Jesus deixou para a gente transformou aquilo num oi, que coisa terrível. Uma das maiores heranças que Jesus deixa para a gente, Jesus está prestes a morrer, está prestes a ser crucificado, ele junta os discípulos, vai para a mesa e vai distribuir a herança para os seus filhos. Aí sabe o que ele diz? Ele diz, a minha paz eu vos dou. Porção generosa de paz. Ei, se você é um filho de Deus, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, essa herança é para você. Aí sabe o que acontece? Um crente quando encontra com o outro, Pai do Senhor. Não, cara. Quando alguém chega para mim e diz assim, a paz do Senhor, parece que eu faço assim, cara, eu recebo, cara, a sua paz. Eu recebo parte da sua herança. Sabe por quê? E sabe o que aconteceu depois? Jesus é crucificado, os discípulos vão pregar, sofrem perseguição, sofrem ameaça de morte. Quando eles chegam cheios de tribulação, o outro chega para ele e diz assim, a paz do Senhor, eu libero para você parte daquela herança que ele deixou para mim. Ele... Entende? Como é que geração após geração a gente transforma isso em oi? Uma herança tremenda e maravilhosa que a gente tem. Por isso, se você vê alguém atribulado, não vai na tua força não, mas vai naquilo que Deus deixou para você como herança. Chega para ela e diz, ei, peraí. Antes de tudo, a paz do Senhor seja contigo. Senhor, libera parte da minha paz para essa pessoa, Senhor. Libera, Senhor. Libera parte. E não fica preocupado se a sua vai gastar, não, porque Jesus, quando distribui herança, ele é generoso. Ele é generoso, cara. Ah, pastor, não vou liberar minha paz não, para que não acabe, vai que eu preciso. Meu querido, eu não sou muito bom de botânica não, o Fernandão é que é bom dessa área de botânica, mas é igual um fruto que quanto mais você dá, mais ele dá na árvore lá. Só não sei se tem algum desse aí, Fernandão. Mas, meu amigo, quanto mais você distribui, é igual manga naquele sítio, que o cara, quanto mais o cara chega com um saco de manga, pro outro, eita, aqui uma manguinha para você, parece que mais a árvore dá manga. Assim é a paz que Deus nos deixa, como herança. Agora o Fernando vai entender isso que eu vou dizer para ele, porque ele é bancário. É um fruto com um rendimento de liquidez diária. Todo dia rende. Mas você não pode suportar sozinho. Muita gente está querendo suportar a vida sozinho. Querido, os predadores só pegam os animais que estão desgarrados. Por isso, quando você não tem nada para fazer, você liga o Animal Planet. Eu sei que muita gente liga o Animal Planet aqui, aquele canal do Animal Planet, para ficar na caixa do vazio, né? Aí tem lá os leões caçando. Aí os gnus começam a correr. E eles correm juntos. Sabe o que o leão faz? Ele vai olhar um que está sozinho, um que está fora do bando. Aí quando ele vê um que está fora do bando, ele diz, é aquele ali. É aquele que eu vou pegar. Ei, o diabo é do mesmo jeito. Pastor, eu saí da igreja, mas eu estou tão bem. O leão está te olhando, querido. Daqui a pouco ele dá o bote. Pastor, não preciso mais de igreja não, pastor. Estou muito bem fora. Ei, cara, espera só o bote do predador, querido. Espera só o bote. Mas quando o cara diz, pastor, voltei para a igreja, pastor, olha, estou tão feliz, pastor, não sei o quê. Parece que o predador diz assim, perdi essa caça.
Perdi o almoço de hoje. Não leve as cargas sozinhos, querido. E outra, Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Quando ele diz suportai-vos um ao outro, não é só suportar no sentido de você aceitar, não, mas é no sentido também de dar suporte. Você já tinha parado para pensar nisso? Suportai-vos uns aos outros. Ele está dizendo assim também: ei, assim como você precisa perdoar, porque chega um irmão e às vezes ele fala algo que não deveria. Mas da mesma forma, suportai-vos no sentido de dar suporte para o teu irmão. Ei, dê suporte uns aos outros aqui. Faça isso. Perdoando, ajudando, estendendo a mão. E aí será muito mais fácil. Para finalizar, pode subir o louvor. Não coloque suas expectativas além do Senhor. Nada é capaz de te fazer feliz, querido. Ei, homem, não coloca esse peso nos ombros da tua mulher. Essa mulher vai me fazer feliz. Não vai. Ei, mulher, não coloca esse peso nos ombros do teu marido. Ei, esse homem vai me fazer feliz. Não vai. O que vai te fazer feliz é a suficiência no Senhor. Ninguém tem poder para levar felicidade ao outro. Você pode ajudar, você pode conduzir, você pode caminhar junto, você pode ir de mãos dadas. 2 Coríntios 2,9 diz assim: mas ele mesmo disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Leões andam com leões. Apaixonados andam com apaixonados. Querido, a marca dessa igreja vai ser uma paixão tão grande por Cristo. Tão grande por Cristo. E você vai olhar para essa igreja, você não vai ver pastor Márcio, pastor Lima, pastor Robson. Você vai ver uma felicidade em servir, em estar aqui. Por isso eu pedi tanto que a irmã Fernanda compartilhasse isso. Venha mancando, venha do jeito que tiver, venha de cadeira de rodas. Mas a marca dessa igreja vai ser de uma paixão tão grande, que se você não estiver apaixonado, você não vai nem conseguir caminhar junto. Mas nós não estamos falando isso para excluir, nós estamos falando isso para incluir, nós estamos falando isso para chamar você para dentro, nós estamos falando isso para dizer assim: ei, tem vaga, cara, se apaixona junto com a gente, cara. É isso que nós estamos dizendo. Não pense que essa é uma igreja que vai excluir aqueles que não estão apaixonados. Não. Muito pelo contrário, a gente vai puxar e vai dizer: ei, cara, existe algo melhor, existe uma paixão tão tremenda, que você precisa viver isso. E a primeira coisa é você começar a colocar em prática aquilo que você aprendeu hoje. Há tempo para tudo abaixo dos céus e da terra. Ei, aprende a desfrutar. Deus te dá mais motivos para desfrutar e mais momentos para desfrutar do que você pensa. Ei, aprende a suportar. Quando você aprende a suportar, as cargas não são pesadas, as cargas são leves, porque Ele mesmo prometeu que as cargas seriam leves. Ei, aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ainda que o próximo não seja digno, como você não é digno do amor dele, e ele te ama mesmo assim. Que o Senhor te abençoe e que você entenda e desfrute desse tempo que Ele tem para você.